Palavra agora para o deputado General Peternelli, do Estado de São Paulo. Deputado Padilha, gostaria de cumprimentá-lo por essa iniciativa, já que ela traz o dado científico da situação da doença no país. Muito importante. Pelos palestrantes, cumprimentar o deputado Irã, que como presidente da Frente Parlamentar da Medicina, tenho sempre aprendido, vejo o trabalho que realiza e essa frente é fundamental. Diz que o tripé saúde, educação e segurança são as aspirações de todo cidadão brasileiro. Então a importância da saúde ela é fundamental. A Carla, que nos acompanha aqui nesse momento, os demais parlamentares, os nossos palestrantes, achei muito importante a exposição da Universidade de Pelotas. Abro um parênteses para dizer que morei em Pelotas, né? Então conheci os reitores da época e sou um fã da universidade. Lá também estudam o meu filho na área administrativa e jurídica, já concluiu, e também estuda na área de medicina a minha nora, e daí é uma relevância. E vejo que esse estudo é fundamental. Fazer esse inquérito epidemiológico com uma análise técnica é básico. Eu vejo que quando você seleciona por bairro, por categorias, faz a testagem, é como uma pesquisa de opinião. Você pegou a amostragem e pode chegar a uma conclusão do todo e disso propiciar uma análise adequada. Eu vejo também importante essa testagem. Algumas vezes me pergunto se uma testagem aleatória, sem um contexto científico, produz algum efeito ou não. Né? Essa é a minha pergunta aos palestrantes. Muitas vezes fala, vamos vacinar 25% da população, testar 25% da população brasileira. Se o resultado der X, Y ou Z, sem que tenha sido através de uma análise técnica, que a análise técnica leve em consideração a localização, a região, a idade, uma série de fatores aí eu acho fundamental, como foi realizado pela Universidade de Pelotas. Mas a testagem em massa por testar, eu vejo, por exemplo, que algumas cidades adotam. A cada 15 dias o funcionário faz teste. Mas ele pode não estar hoje e amanhã pode estar contaminado. Então, vejo que o teste daqueles que estão junto com uma pessoa contaminada, como muito bem relatou o deputado Irã e que passou as orientações de como nós devemos nos prevenir. E, além disso, todos os sintomáticos também devem realizar. Então, essa é a minha pergunta. Eu gostaria de salientar, fiquei muito contente, deputado Padilha, com a presença da Agência Nacional de Águas no país. A água, ela é estratégica para o mundo. O Brasil, ele possui como país a maior reserva hídrica. Nós temos 12% da água doce do planeta. Só para se ter uma ideia, a Europa tem 8%. Nós temos do nosso território, 48% do território são de aquíferos. Nós temos 27% de aquíferos. Então temos que ter uma água de qualidade para o cidadão brasileiro. Temos que ter, dentro dessa preocupação do Brasil, ser uma referência em meio ambiente. Temos que ter uma preocupação com o nosso esgoto, com o tratamento adequado. E isso é que vai propiciar as populações de baixa renda estar mais protegida contra situações como a do Covid. A higienização ela é fundamental num caso como esse. Então, parabéns pela presença da Agência Nacional de Água nesse nosso território. E dizer que todos juntos, nós com certeza vamos lograr êxito contra o Covid-19. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, deputado General Peternelli. Passar a palavra aqui para a nossa deputada federal pelo Rio Grande do Norte, deputada Carla Dixon, nossa colega médica,
E citar também os parlamentares que estão presentes aqui nessa sessão: a deputada federal Mariana Carvalho, deputado federal, ex-presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia, deputado Jorge Sola, deputado federal Zacarias Calil, deputado federal delegado Pablo, deputada federal Jandira Fegali, deputado federal Rodrigo Coelho, deputada federal Rejane Dias, deputado federal Pedro Westphalen, deputada federal Paula Belmonte. Passar aqui a palavra para a nossa deputada federal Carla Dixon, do Rio Grande do Norte, colega médica, oftalmologista. Deputada Carla Dixon. Muito obrigada, presidente Padilha. Eu quero cumprimentá-lo, assim como o deputado Dr. Irã, meu querido deputado General Peternelli, que eu elegi meu conselheiro aqui. Quero cumprimentar todos os colegas deputados que estão online também e a todos os palestrantes que tão brilhantemente fizeram suas exposições. Eu observei as palestras aqui e o que me chamou a atenção foi principalmente a fala do reitor Pedro, e em que ele expôs a questão do inquérito sorológico, e no finalzinho ele trouxe é algo que tem no meu coração também, é como se fosse um desabafo, uma sensação de continuidade, que precisamos dar continuidade a esses inquéritos sorológicos, uma vez que estamos na presença de um vírus que ainda não conhecemos como um todo. Nós precisamos acompanhar esses pacientes que estão com IgG positivo, e até quando esse IgG vai se manter positivo. Já tem estudos mostrando que com 3 meses essa taxa de IgG começa, os anticorpos começam a cair. E como é que vão se comportar com o passar do tempo? Né? Essa audiência para mim é muito importante, porque eu questiono a confiabilidade desses testes que foram importados, esses testes que estão aí sendo comprados em massa pelas prefeituras, inclusive pela Prefeitura de Natal. Na minha casa mesmo, nós tivemos um problema com o teste rápido. Fizemos a sorologia e meu marido deu positivo. Eu, feliz da vida, achei que também já tinha passado pelo mesmo problema, pelo mesmo processo, doutor Irã, e tive o quadro assintomático. Na verdade, a única que teve sintoma lá em casa, né? E nós tínhamos acabado de chegar de uma viagem internacional. Então, assim, graças a Deus, a família toda IgG positivo. Fomos brindados. Lê do engano. Apenas o meu marido tem os anticorpos, nem eu nem meus filhos adquirimos. E meu marido fez uma sorologia, IgG positivo. Fez um teste rápido, IgM e IgG negativos. Surtamos, né? Ele fez de novo em outro laboratório, IgG positivo. E todos nós negativos. Então, assim, criou uma certa confusão, essa questão do teste rápido. Mesma questão que aconteceu com o doutor Irã. Né? Então, assim, eu sei que é difícil você querer exigir um teste 100%, que não existe isso, né? Um teste pelo menos com 95% de confiabilidade. E temos que descartar também o erro humano, a manipulação, o condicionamento, como é que esse teste saiu da fábrica e chegou ali na mão daquele técnico de enfermagem que está fazendo. Tudo isso nós temos que levar em consideração. Mas essa insegurança de veracidade no resultado do teste rápido, isso gera um desconforto. Até mesmo se nós quisermos implementar uma política pública de tratamento precoce, de um estudo científico de caráter mais sério e fidedigno. Então, essa audiência pública, ela não veio preencher lacunas na minha mente, eu ainda continuo com essas lacunas, mas que esse tema tem que ser exposto e debatido, isso é uma verdade, tá? E uma coisa interessante é o perfil epidemiológico desses pacientes. Nós falamos muito dos grupos de alto risco, os grupos de risco, diabéticos, hipertensos. Eu levo em consideração aqui a obesidade. Eu estou de olho em alguns casos de pacientes com obesidade. E como o doutor Irã falou, ele teve 2 casos na família de pessoas magras, né? Eu prefiro, pelos meus atendimentos lá, eu prefiro atender um idoso magro do que um jovem obeso. Os jovens, a obesidade, ela está ultrapassando, ao meu ver, o nível de periculosidade de doenças como hipertensão e diabetes. O excesso da gordura visceral,
o sobrepeso, nós somos uma população de sobrepeso, nós somos, e estamos caminhando para ser uma população obesa, pelos nossos hábitos de preferir um alimento ultraprocessado, refrigerantes, enfim, não vou entrar nisso aqui, mas é uma característica do brasileiro. E nós copiamos muita coisa que vem lá dos Estados Unidos, e copiamos, ao meu ver, nesse ponto, foi uma cópia não muito bem-vinda, né? Preferia que tivéssemos ficado com nossos hábitos de alimentação saudável, como nós aprendemos lá no início das raízes dos nossos colonizadores. Mas, enfim, eu quero colocar aqui também essa questão da obesidade, é algo que nós precisamos nos preocupar. É uma doença, essa semana até vi 2 casos, um relato de uma médica. 2 pacientes do sexo masculino entraram no mesmo dia, eles tinham uma idade muito próxima, não eram obesos, foram tratados no mesmo hospital pela mesma equipe técnica, só que um foi a óbito e outro não. Então, assim, é algo que a gente precisa, que estamos tentando estudar e precisamos, como o deputado Irã falou muito bem. Eu gostei da sua frase, deputado, quando você fala isolamento voluntário. Quando você coloca isolamento social, parece que está todo mundo amarrado, preso dentro de casa. Mas o isolamento voluntário, ele é mais eficaz, só que a gente depende da consciência da população. Isso aí é um trabalho árduo, é um trabalho contínuo, e você gerar autorresponsabilidade no ser humano é algo que é uma jornada, é uma verdadeira jornada. Medidas de proteção individual. E alertar aqui, mais uma vez, a necessidade de debates, estudos para diminuir esse alto índice de falsos negativos que nós observamos nesses testes aplicados aqui, não só no Brasil, mas em outros países também. Eu agradeço a oportunidade. Muito bom, deputada Carla Dickson. Os nossos colegas parlamentares, eu vou passar então para alguns convidados que têm que sair no horário. Eu queria passar já de imediato ao professor Paulo Góes para os seus comentários finais, e queria reforçar em torno do que falou a deputada Carla Dickson. O reitor Pedro Alau disse, né, que esses 15% de falsos negativos na metodologia que eles utilizaram, eles fazem na metodologia uma correção estatística para isso. Talvez, inclusive, seja um dos motivos, inclusive, deles encontrarem um grau de positividade em algumas realidades e nas mesmas cidades terem sido feitos outros inquéritos que não encontram o mesmo percentual de positividade. Eu queria só reforçar, entender um pouco melhor também se vocês no estudo na corte, né, uma verdadeira corte que vocês vão poder seguir aí em Fernando de Noronha, se vocês também fazem esse ajuste estatístico em função da metodologia que vocês estão utilizando, que uma delas é um teste rápido também. Então, entender um pouco sobre isso. E para suas considerações finais também, professor Paulo Góes. Em primeiro lugar, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de ter dividido esse espaço com pesquisadores, gestores, formadores políticos, aos senhores parlamentares, ao deputado e ex-ministro José Padilha, que coordena essa etapa da reunião. Eu acho que desse nosso encontro ficam algumas reflexões. Em relação aos testes rápidos, eu gostaria mais uma vez de destacar que lá em Noronha, embora nós tenhamos usado o RT-PCR, nós não fazemos correção estatística porque nós não usamos o sangue periférico capilar. Nós utilizamos uma técnica que agora existem 2 publicações que referendam, que é a utilização do sangue venoso com a centrifugação do sangue e a utilização do sobrenadante plasma para a utilização do teste rápido. Estudos mostram que esse tipo de utilização fazem com que o teste rápido ele se equipare a uma ELISA, em termos de diagnóstico, né, que é superior, em alguns estudos mostra superior a 99%. Então, portanto, nós não fazemos ajuste estatística, nós fizemos uma modificação da técnica. Nós não usamos, deputado Padilha, o sangue periférico. Nós coletamos sangue venoso
e utilizamos o sobrenadante plasma para utilizar o teste rápido. Isso equivale, ou tem sido publicado, há 2 trabalhos já publicados, que mostram que isso equivale a um ELISA, ou seja, uma excelente estratégia de validação desses resultados. O segundo ponto que eu acho que foi levantado aqui por todos os outros palestrantes, do qual todo o nosso grupo, nós discutimos bastante, já somos heterogêneos já na partida, já que reunimos, é a questão da cooperação. Ou seja, o que nós estamos fazendo, na verdade, esse grupo de pesquisadores, a exemplo do professor Pedro Halal, que o colega da Fiocruz, de Minas Gerais, colocam aqui, é que nós estamos na frente de pesquisa operacional. E eu acho que, nesse momento, as autoridades, os gestores públicos, os parlamentares, precisam lançar um olhar para isso. Para além da necessidade da frente do desenvolvimento tecnológico envolvido na vacina, que tem sido liderado aí pela Fiocruz, pelo Instituto Butantan e outras instituições importantes, é importante que nós outros, pesquisadores e instituições envolvidas na construção e da consolidação do SUS, possam nos articular para pensar um sistema de vigilância à saúde para a Covid-19, haja vista a sensibilidade. Eu dei o exemplo do que foi reintroduzir os trabalhadores essenciais na ilha de Noronha. E um terceiro ponto é a necessidade de articulação entre pesquisadores e gestores locais. Eu diria que todo o nosso estudo, apesar da dedicação de horas, reuniões de finais de semana, embora Noronha seja, como eu falei, geograficamente bem delimitada, ela é uma ilha que está no meio do oceano. Então, nós precisamos ter uma íntima relação com os gestores locais, que foram fundamentais. Eu queria aproveitar esse espaço, inclusive, para agradecer não só os técnicos, os técnicos do nível superior, os técnicos do nível médio, os trabalhadores de saúde da ilha de Fernando de Noronha, o apoio que foi recebido do governo do Estado de Pernambuco, a liderança impecável do Dr. Mozart Salles na condução de toda essa equipe, os pesquisadores da Fiocruz do Estado do Ceará, nós da Universidade Federal, do Instituto Materno Infantil, do Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira, de Pernambuco, e os gestores de Fernando de Noronha, que participaram, são copartícipes, porque nós estamos falando aqui, e aí eu acho que quando a deputada Carla Dickson coloca a necessidade dessa decisão, nós precisamos, e o professor Pedro também ratifica isso. Primeiro, nós temos hoje um país continental. Nós temos capacidade instalada em várias regiões do país. Nós podemos criar rapidamente redes colaborativas de pesquisa. Nós temos centros de referência espalhados no país para dar essa tranquilidade, pensar alternativas do enfrentamento do que vem a ser o maior desafio sanitário posto para a nossa geração. E acho que, na minha modesta opinião, isso só será feito com cooperação, entre os grupos de pesquisa, um bom entendimento entre os limites, ou seja, nós não estamos aqui preocupados com a tese do nosso aluno A, B ou C, os artigos que serão publicados. Nesse momento nós estamos fazendo um modelo, nós estamos testando um modelo que seja robusto o suficiente para a consolidação do SUS e sobretudo, para salvar vidas e a proteção da sociedade brasileira. E nós temos que concordar que, pelo menos entre nós que estamos aqui, nós que dialogamos nessa manhã, esse é o nosso bem comum. Queria mais uma vez agradecer a oportunidade e a comissão tem os nossos e-mails de contato, eu já passei o material também, ficamos à disposição para interlocução e para que isso não seja definitivamente abandonado, porque nós precisamos prospectar aí o futuro, dialogando com a abertura econômica, com a necessidade de flexibilização das atividades, da volta às aulas, dos milhões de estudantes brasileiros que precisam retomar suas atividades educativas. Isso só poderá ser feito, deputada Carla Dickson, a senhora está absolutamente coberta de razão, com muita fundamentação, com muito cuidado,
e com muitos dados que possam dar aos gestores, aos parlamentares, aos formuladores de política, a visão segura do que é sair do isolamento para a retomada da atividade diária dos cidadãos brasileiros. Muito obrigado. Presidente Padilha, eu só queria fazer uma consideração importante aqui que nós esquecemos. Eu não sei se alguém já falou isso antes. Hoje, o general Peternelli e Carla, senhoras e senhores deputados, deputadas, hoje se comemora o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador. E a todos aqueles que se dedicam a descobrir coisas novas para o bem da humanidade, nós queremos aqui, em nome dessa comissão, com a devida vênia do presidente, saudar e dar os nossos parabéns. E dizer que, na minha cabeça, eles introjetaram uma coisa importante que Carl Sagan já dizia, que sempre há alguma coisa incrível em algum lugar e eles fazem desse mistério a sua vida. Parabéns a todos e que Deus os abençoe. Muito boa lembrança, presidente Irã. Vamos passar a palavra. O professor Pedro Elau tá na sala ainda ou eu não consigo ficar mais? Então vamos passar a palavra para o senhor Rivaldo, né? O Rivaldo o nosso colega Rivaldo, que representa aqui a Fundação Oswaldo Cruz. Eu queria acrescentar um comentário, Rivaldo, que gostaria que você pudesse comentar. A Fundação Oswaldo Cruz tem acompanhado não só os vários inquéritos, mas tem uma inteligência sobre a análise também dos dados epidemiológicos, né? O inquérito da cidade de São Paulo, que o secretário Edson Aparecido não pôde ficar mais, está agora com o prefeito Bruno Covas, e o comentário também do reitor Pedro Alau reforçaram dados que é uma impressão que nós temos também, né? Quer dizer, que é do processo de aprofundamento da presença da Covid-19 na população mais vulnerável, né? O Pedro Alau citou isso nas 3 fases, um crescimento cada vez maior nas regiões periféricas, e o secretário Edson Aparecido trouxe os dados da cidade de São Paulo, colocando o quanto que aumenta, né? Pegando os bairros periféricos, que são os bairros maior situação, incidência de novos mortos, né? Dos óbitos crescentes cada vez mais nos bairros periféricos, a estimativa de prevalência de infecção na cidade de São Paulo, né? Crescendo cada vez mais, classe E 15,1%, classe D 11,5%. Então, ouvi um pouco da Fundação Oswaldo Cruz, né? Qual que é a avaliação sobre essa tendência de aumento cada vez maior na periferia, população negra, população vulnerável. Também a outra tendência que disse o professor Pedro Alau, da interiorização e da ida para a região sul do país, né? Essas duas tendências. E um outro dado que eu acho que é um dado muito forte, já havia sido relatado na experiência internacional, mas cada vez mais a gente consegue ter informações aqui nacionais, do dado da cidade de São Paulo, de 1/3, né? 1/3 daqueles que se encontraram com sorologia positiva, 32,8%, sendo assintomáticos. Então, passar a palavra para o doutor Rivaldo para fazer suas considerações finais, se possível comentar esses 2 itens que eu trouxe aqui. Muito obrigado, deputado Alexandre Padilha, demais deputados presentes que nos ouvem, né, das várias regiões do país. De fato, como vários que me antecederam observaram, nós estamos num processo de construção do conhecimento, um processo de descobertas, que provavelmente levará esse processo mais alguns anos para que tenhamos uma segurança maior em relação ao que o futuro mais distante nos aguarda quanto à Covid. Aqueles que porventura tenham uma idade um pouquinho maior, há de se recordar, por exemplo, como eu mencionei antes, o surgimento do HIV. Eu me lembro, deputado Padilha, que você também é infectologista, que os exames de carga viral, quando eles começaram a surgir, que foi uma expectativa gigantesca, assim,
um achado fantástico. Eles necessitavam que aquele portador tivesse uma carga viral muito alta, um número de cópias do vírus HIV na corrente sanguínea muito elevado, para que aquele exame pudesse detectar se aquela pessoa estava ou não com HIV e qual era a avaliação. Essa sensibilidade ela foi reduzindo a chegar a algumas dezenas de cópias do vírus por ml captado de sangue, já seria suficiente para dizer se aquela pessoa estava com a carga viral detectável ou não. Então foi um crescimento fantástico, citando assim a evolução da ciência, o desenvolvimento científico e tecnológico em relação ao diagnóstico. Acho que o mesmo nós teremos em relação à Covid. Quando nós, em fevereiro, a última semana de fevereiro, a Fiocruz entregou o primeiro lote, o primeiro protótipo de testes moleculares para o Ministério da Saúde, os laboratórios indicados pelo Ministério da Saúde. Eram algo próximo de 1.000 testes. Durante todo o mês de março, a Fiocruz conseguiu produzir algo como 55.000 testes, estou me referindo ao RT-PCR, para o país inteiro. Hoje, a capacidade da Fiocruz, no mês de julho, está em algo como 2 milhões de testes. Ou seja, um crescimento fantástico. Mas isso demanda um pouco de paciência e, claro, dedicação do conjunto de trabalhadores e financiamento, como nós temos recebido do Ministério da Saúde, para poder fazer as adequações na planta de fabricação também. Em relação a outros conhecimentos, nós vamos tateando. Por exemplo, todas as enfermidades, Padilha sabe disso, todas as doenças infecciosas, os colegas médicos que estão aqui, os colegas profissionais de saúde, médicos ou não, sabem que todas as doenças infecciosas, em especial aquelas virais, à exceção da raiva, tem um percentual razoável que varia de um vírus para outro de infecções assintomáticas. Dengue gira em torno de 50%, 60%. Chikungunya, eu me lembro que no início chikungunya, nós imaginávamos que toda pessoa que fosse infectada estaria caminhando com muita dificuldade. O conhecimento, mês e 2, 3 anos depois, mostrou que não. Os inquéritos que nós fomos realizando em várias regiões do Brasil, sobretudo na Bahia, no Nordeste de modo geral, no Ceará também, começaram a mostrar que essa realidade era diferente. Com a Covid também estamos vendo isso. Então, é um achado esperado para os vírus, digamos assim, as doenças virais de um modo geral. Como esperado também essa movimentação a partir dos grandes centros urbanos para as áreas mais afastadas, a interiorização, tanto dentro das regiões como entre regiões do país. Quem mora ou vive no centro-oeste, como eu sou nascido, criado e vivido boa parte da minha vida no Mato Grosso do Sul, embora tenha vivido bom tempo no Rio Grande do Sul também, e lá me formei. Mas o período de maior circulação dessas infecções respiratórias no centro-oeste e na região sul do país é depois do final de maio e início de junho. É um quadro, o deputado Pedro Elau está aqui, conhece bem o Rio Grande, como é que é. Quando o minuano começa a soprar ali para o lado de 3 de maio, das missões ali, que essas infecções elas começam a intensificar. Então, o que está acontecendo hoje era esperado e está seguindo um padrão de outras enfermidades. O mesmo vale em relação, infelizmente, à desigualdade na ocorrência dessas doenças, em especial as doenças infecciosas, mas não só elas. A maior prevalência nas áreas mais carentes, com aglomerados urbanos maiores e espaço, a quantidade de pessoas por metro quadrado
mais restrita para a sobrevivência, essa transmissão é maior. Aquela população que se desloca nesses meios de transporte coletivo superlotados, essa região, essa população, evidentemente, ela está mais exposta. A classe A e B e uma parte da C, chamada classe A, B e C, quando ela vai ao trabalho, ela normalmente vai em veículo próprio. Várias dessas empresas vão buscar as pessoas em casa. Agora, há um conjunto de trabalhadores que não tem essa condição, que fizeram isso e continuam usando esse transporte coletivo superlotado, e a proximidade entre uma pessoa e outra, de máscara ou não, contribui para o aumento dessa transmissão. O que é mais doloroso é que esta população já mais sofrida também é a que está proporcionalmente morrendo mais. É a perpetuação de um processo de desigualdade social que a gente, infelizmente, vive no país. O inquérito de São Paulo é uma fotografia, como vários outros inquéritos do país também. Para finalizar, eu gostaria de externar uma opinião que nós temos dito e repetido com uma certa frequência. Todos nós sabemos que estamos diante de um gravíssimo problema de saúde pública. Muito provavelmente, depois da gripe pelo H1N1, ali de 1900, final de 1917 até final de 1920, e a emergência do HIV, e da AIDS, provavelmente, quase certamente, nós estamos diante do maior problema de saúde pública, não que o Brasil enfrenta, que a humanidade está enfrentando. Um gigantesco problema que tem matado profissionais de saúde no exercício do seu trabalho, como nunca se viu antes. Nem o HIV matou tantos profissionais de saúde, eram raras, Padilha há de se lembrar, e os outros colegas que estão aqui, profissionais de saúde, aquelas infecções que tinham ali. Diante de um problema de tamanha magnitude, que já encontra algumas desigualdades, algumas dificuldades na rede assistencial que nós observávamos antes, que vem ao longo de décadas essas dificuldades. Num país com uma crise econômica razoável, com um conjunto de pessoas subempregadas que trabalham de dia, muitos trabalham de dia para comer à noite, que gostariam de atender às demandas, às orientações, às recomendações de afastamento social, mas que não tem como. O Estado não conseguiu, de fato, a gente não conseguiu organizar esse total. Então, diante de uma situação de tamanha gravidade, de uma crise humanitária como essa, não tem solução plausível, factível, que não seja envolvendo o conjunto da população. Os poderes públicos, sejam legislativo, executivo, judiciário, em nível local, municipal, estadual, federal, poderes governamentais e não governamentais, a sociedade civil organizada, as associações de moradores, de igrejas, enfim, todas as formas de organização social, as instituições de pesquisa, as universidades públicas e privadas, todo mundo. Se não houver uma grande concertação da sociedade para o enfrentamento desse gravíssimo problema que nós estamos enfrentando, a impressão que eu tenho é que nós estaríamos, primeiro, desperdiçando uma oportunidade histórica de dar uma resposta madura, tranquila, serena, diante desse grave problema. Segundo, que nós ainda, infelizmente, iremos chorar muitas mortes, como o deputado Irã falou aqui, inclusive de pessoas próximas da gente, como eu pedi, também vários colegas, amigos mesmo, verdadeiros irmãos. Se não houver um esforço coletivo nesse sentido, se nós ficarmos para debater algumas questões num clima que eu tenho brincado,
como se fosse uma disputa em São Paulo, Padilha, sei lá, de Palmeiras e Corinthians, aqui no Rio, de Flamengo e Fluminense. Aliás, hoje o meu Mengão vai se tornar campeão, assim eu espero, né? Esse clima não leva a nada. Muitas vezes nós perdemos a tranquilidade para estabelecer um debate sereno, tranquilo, de opiniões, de visões da ciência e entramos num contra ou a favor a priori. Quem está lidando com uma doença tão nova, com tantas incertezas, inclusive em formas possíveis de transmissão, precisamos ter mais tranquilidade, mais humildade e fazer um trabalho sereno, observando as experiências internacionais, aquilo que a ciência já conseguiu acumular de evidência e sentarmos todos em volta de uma mesa com tranquilidade, fazendo esse debate em prol da sociedade brasileira. O que o parlamento, no caso a comissão externa, nesse momento está fazendo, é um exemplo a ser seguido por outros segmentos da sociedade brasileira. Meu muitíssimo obrigado em nome pessoal e em nome da Fundação Oswaldo Cruz. Muito obrigado, Rivaldo. Queria passar a palavra agora para a senhora Ellen, da Secretaria de Atenção Primária do Ministério da Saúde. Deputado Padilha, mais uma vez, eu gostaria de agradecer, em nome do nosso secretário, o doutor Rafael, pela oportunidade de compartilhar saberes tão relevantes, né, no enfrentamento dessa pandemia. Parabenizar especialmente aqui todos os pesquisadores que compartilharam conosco os resultados de suas pesquisas, dos inquéritos epidemiológicos aqui apresentados, como bem lembrado aí pelo deputado Irã, né, pelo Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador. Agradecer também a todos os deputados, todos os parlamentares que acompanharam atentamente essas discussões. Certamente os conhecimentos que aqui foram compartilhados serão, sem sombra de dúvidas, utilizados aí para redesenhar, desenhar, analisar e monitorar as intervenções que estão sendo implementadas no enfrentamento dessa pandemia. Então, nossa gratidão pela oportunidade de acompanhar todas essas discussões. Muito obrigado, Ellen. Eu queria passar a palavra para o Sérgio, da Agência Nacional de Águas. Eu ia passar para ele, estava desativado. Ótimo, Sérgio. Eu queria entender um pouco, Sérgio, qual que é a perspectiva da ANA, da possibilidade da Agência Nacional de Águas. A gente sabe que Belo Horizonte foi junto com a Federal de Minas Gerais. Não é a primeira vez que a Universidade Federal de Minas Gerais se utiliza, né, dessa metodologia de buscar na água de esgoto da cidade de Belo Horizonte a possibilidade de ser uma metodologia para entender um pouco melhor a expansão de uma situação de epidemia. Queria saber se a ANA teria a possibilidade de ampliar para outras cidades, outras capitais, a perspectiva de fazer parceria com outras universidades que estejam dispostas a isso. Eu acho que essa audiência também serve para a gente estimular essa composição cada vez maior em rede de vários pesquisadores, como disse o professor Paulo Góes. Sérgio, e suas considerações finais também. Perfeito. Obrigado, deputado. Agradecer mais uma vez a oportunidade, né? Nós estamos trabalhando essa ampliação do projeto piloto em duas frentes, né? Na verdade, a gente tem algumas outras iniciativas no país que se encontram em andamento, né? Da própria Fiocruz, né? Temos conhecimento de iniciativas no estado de São Paulo, de iniciativas no Rio Grande do Sul, né? Então, nós estamos tentando nivelar o conhecimento sobre esses diferentes projetos, sobre as diferentes estratégias que têm sido adotadas de monitoramento do coronavírus nos esgotos, né? E também a partir aí do sucesso da estratégia desenhada para Belo Horizonte,
né? E vamos compartilhar e fomentar essa rede, compartilhar e debater essas experiências, inclusive, e aí deixo o convite a todos para que acompanhem o próximo webinar do projeto, em que essas instituições, essas diferentes iniciativas serão convidadas, assim como a própria UFMG, para a apresentação dos seus resultados e das metodologias que têm sido adotadas nas diferentes situações, né? Esse webinar está programado aí a princípio para a próxima sexta-feira, dia 17, ou no mais tardar na outra sexta-feira, dia 24 de julho, mas será amplamente divulgado. Então acho que é uma oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre essa rede que a ANA tem buscado acompanhar e fazer, de certa forma, uma coordenação, uma disseminação da informação. E a outra estratégia visa, inclusive, com a parceria com o próprio INCT, né? Como eu adiantei na apresentação que foi feita, o INCT, na verdade, ele tem uma coordenação de pesquisa feita pela Universidade Federal de Minas Gerais, mas ele se constitui numa rede de pesquisa, né, que conta com pesquisadores da UFRJ, da Federal de Pernambuco, da Federal de Mato Grosso do Sul, da Federal do Ceará e de outros centros de pesquisa, né? Então nós já estamos estudando também a possibilidade e a viabilidade, né, de que a partir dessa capilaridade que o próprio INCT, Ed Sustentáveis, possui, que nós possamos dar aí uma maior abrangência regional e extrapolar esse projeto de Belo Horizonte para outras cidades do país. Importante também comentar que o próprio projeto tem desdobramentos no estado de Minas Gerais, então também o próprio estado, né, tem se mobilizado aí para fazer uma ampliação do projeto para além da capital, para além da região metropolitana de Belo Horizonte. E importante também destacar que esse esforço, né, capitaneado aí pela Agência Nacional de Águas, mas ele depende fundamentalmente do arranjo institucional e das parcerias para sua execução, né? Ele só faz sentido e ele só é execuível e operacional se tivermos a parceria do prestador de saneamento, né, responsável pelo sistema, pela rede, pela operação da rede coletora de esgoto, pelo tratamento de esgotos. Só é possível, só é viável com a parceria efetiva das secretarias de Estado de saúde, uma vez que o principal objetivo desse monitoramento é orientar as autoridades de saúde, é ter um mapeamento, né, do coronavírus e a estimativa estimativa e acompanhamento da evolução da população infectada, para que medidas concretas, né, de isolamento, e aí não de isolamento social, né, mas como foi muito bem colocado pelos senhores, de isolamento voluntário, né, essa passa a ser aí também uma responsabilidade, uma medida importante de cada cidadão, para que elas aconteçam com maior quantidade, com maior número de informações disponibilizadas, confiáveis e consistidas tecnicamente, né? Então, nós temos aí com esse esforço nessas duas direções, tanto de fomentar e de acompanhar uma rede, como de ampliação do próprio projeto piloto iniciado em Belo Horizonte, né? E assim, para finalizar, queria agradecer e dizer que a Agência Nacional de Águas segue à disposição da casa, né? E nessa nossa missão de fazer a gestão dos recursos hídricos no país, de garantir a segurança hídrica para o desenvolvimento do país, essa segurança hídrica em várias vertentes, inclusive numa vertente importantíssima aí nos dias atuais, que é essa relação da água com a saúde, e numa missão, né, que a partir aí da aprovação do projeto de lei pelo Senado passa a ganhar um componente adicional, que é da coordenação regulatória aí também do saneamento, né? Então, a ANA, sua direção, seu corpo técnico estão aí sempre à disposição
para colaborar nesse esforço de enfrentamento na pandemia e nesse esforço de gestão das águas do nosso país. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado, senhor Sérgio. Tem mais alguém na sala ainda? Não. Agradecer mais uma vez aos nossos convidadas, apresentações muito importantes, né, e decisivas para um momento crítico da pandemia no nosso país. Mais uma vez, os inquéritos sorológicos mostram para cada um e cada uma que aqueles que apostaram na chamada imunidade de rebanho, que seria alcançado o mais rápido possível, né, aquilo que já foi um aprendizado dos países do hemisfério norte, esses dados só reforçam a situação no Brasil. Queria recuperar aqui os dados apresentados da cidade de São Paulo: 9,5% da população infectada, ou seja, chegar a 70%, 80% seria uma tragédia 7, 8 vezes maior na cidade de São Paulo. Fiquei ansioso aí para os dados que serão apresentados amanhã pelo secretário Edson Aparecido, né, o grau de crescimento nessa situação. Foi isso que nós vimos na cidade de Nova York, depois do momento crítico de Nova York, 20 a 25% da população infectada, ou seja, chegar a 70%, 80% é uma tragédia 4 vezes maior. Então, eu queria reforçar aqui as palavras do presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Medicina, que esses dados trazidos por nós, além de valorizar as instituições públicas, nossa rede de pesquisadores, a qualidade dos nossos pesquisadores, só reforçam que a única vacina que nós temos nesse momento é o distanciamento físico, reforçar as ações de orientação, de educação em relação a isso, mas também as alternativas que viabilizem que as pessoas possam fazer esse distanciamento físico. Ficou muito claro nos dados aqui que nós temos um grande desafio nas cidades, sobretudo do hemisfério sul como um todo, nas grandes cidades da nossa América Latina, no nosso Brasil, né, realidades onde trazido os dados aqui de 5 pessoas morando no mesmo cômodo, né, o desafio do acesso à água, como disse aqui o general Peternelli, o desafio do acesso aos serviços de saúde, né, como construir distanciamento físico nessas realidades. Os inquéritos só reforçam essa necessidade, só nos chamam ainda mais a atenção. Então, parabéns a todos. Eu não posso terminar essa sessão sem fazer dois comentários aqui, aí não como presidente dessa audiência, mas como deputado federal, como parlamentar, a minha indignação a 2 vetos feitos pelo presidente da República, de 2 projetos de leis que foram aprovados, inclusive com unanimidade por essa Câmara dos Deputados. Eu acredito que nós temos que trabalhar na sessão do Congresso a derrubada desses 2 vetos. Primeiro veto ao projeto de lei aprovado por unanimidade nessa Câmara dos Deputados, com compromisso, inclusive, durante a votação, de que não teria veto por parte de representantes do governo na tramitação, aprovado no Senado, que é o veto do uso obrigatório de máscaras. Esses dados só reforçam a necessidade de termos regras cada vez mais claras que garantam o uso obrigatório de máscaras como um instrumento, a ferramenta fundamental para reduzir o potencial de transmissor daquelas pessoas que estejam infectadas. Nós vimos dados aqui, 1/3, dados nacionais já, 1/3 das pessoas são assintomáticas e podem estar transmitindo para outras, sem contar as pessoas que são sintomáticas e podem ser transmissores. Então, se a máscara, essas máscaras de pano que nós utilizamos aqui, elas têm um fator de proteção pequeno para o indivíduo que está utilizando, ela é decisiva para reduzir o risco que cada um de nós podemos estar fazendo de soltar quando falamos, quando tossimos, quando manuseamos o nosso rosto, soltarmos gotículas, secreções com a presença do vírus, ou seja, reduzindo o risco de transmitir para os outros, né? É um ato de humanidade, de proteção ao próximo, né? Amar ao próximo como a si mesmo, você não pode falar amar ao próximo como a si mesmo e não usar máscara num momento como esse. Você não pode dizer que segue esse mandamento e não está utilizando máscara num momento como esse. É um momento não só de proteção a si, mas ao outro, as pessoas que você ama, as pessoas que trabalham contigo, as pessoas que vão estar em contato permanente contigo. Então,
para mim, eu quero dizer, viu, deputada Claudinho, eu recebi com muita indignação o veto que foi feito, a obrigação do uso de máscaras em espaços públicos. Por exemplo, eu entrei aqui hoje de manhã, vi várias sinalizações, até brinquei com a nossa relatora aqui da comissão, que é a nossa enfermeira, Carmen Zanotto. Como sempre, os enfermeiros e enfermeiras têm um cuidado muito especial com o espaço, com a vigilância. Falei, Carmen, você que deve ter estabelecido essa ordem, essa regra aqui, ou seja, aquilo que a Câmara está fazendo, uso obrigatório de máscara aqui, então era uso obrigatório de máscara nas repartições públicas, nos locais de agregação coletiva, no comércio, né? E o veto também nesse projeto de lei, a responsabilidade que o poder público tem que ter, os empresários, de fornecer máscara. Eventualmente a pessoa vai entrar numa loja, sujou a máscara antes de entrar na loja, perdeu a máscara, não tem dinheiro para comprar a máscara, que o representante comercial, né, o empresário, ou no caso do poder público, o poder público garanta a máscara para essas pessoas, para a população mais vulnerável. Então, quero dizer em primeiro lugar que fico indignado com esse veto. Vou trabalhar junto à bancada do meu partido, junto aos líderes da oposição, para que a gente possa derrubar esse veto na próxima sessão do Congresso Nacional. E fico indignado também com o veto ao projeto de lei, que também foi um projeto de lei pluripartidário, aprovado também com compromisso de sanção. Foi modificado, discutido por vários detalhes com parlamentares que representavam o governo aqui nessa casa, e que o presidente vetou quase que na íntegra, que é um projeto de lei que eu sou coautor dos dois, sou coautor do projeto de lei de uso obrigatório de máscaras, sou coautor do projeto de lei de proteção aos povos indígenas, que foi vetado praticamente na íntegra. Foi vetado, por exemplo, a obrigação, né, de garantir para os povos indígenas condições de saneamento, de acesso à água, barreiras sanitárias, acesso aos serviços de saúde, parcerias com os estados e municípios para viabilizar o acesso ao serviço de saúde. Nós temos mais de 10 mil pessoas dos povos indígenas que já morreram. Eu trabalhei durante anos com os povos indígenas, coordenei um núcleo da USP, lá no interior da região amazônica. Me lembro, por exemplo, do povo Zoé quase dizimado pela entrada de infecções respiratórias. Imagino a preocupação que não tem hoje do Dr. Eric Jennings, que continua lá como médico, junto com os nossos parceiros da Universidade de São Paulo. Imagina a preocupação que não tem o Dr. Eric Jennings nesse momento do que pode acontecer com o povo Zoé, que quase foi dizimado no final dos anos 90. Nós entramos naquela área, recuperamos aquele povo com muita luta daquele povo. Depois passaram mais de 300 indígenas. Tive o prazer de poder visitá-los depois, no período que estava no Ministério da Saúde. Recuperamos a população e novamente corre o risco, como nós tivemos mais de 10 mil situações de impacto da Covid nessa população indígena, a morte de lideranças indígenas, sobretudo as mais idosas, tradicionais, não só a perda de vidas, o que por si só já seria um grande motivo de preocupação, mas também muitas vezes dizima a cultura como um todo, porque com essas lideranças tradicionais, mais idosas, se perde as tradições, os conhecimentos, a identidade com aquele território. Então é um absurdo a postura do presidente, do veto ao projeto de lei pluripartidário. A autora principal, a deputada federal Rosa Neide, do estado do Mato Grosso, a relatora Joênia, que é a única indígena nessa casa como deputada, foi a relatora, vários parlamentares, eu sou coautor desse projeto de lei, foi vetado praticamente. O sentimento que eu tenho é que, infelizmente, esse veto é quase que um ato de extermínio dos povos indígenas, vetado completamente, seja nos itens do saneamento, do auxílio emergencial, do acesso aos serviços de saúde, das barreiras sanitárias. Recebi aqui durante a comissão uma notícia de que o ministro Barroso, o STF, acabou de estabelecer medidas cautelares obrigando o governo federal, porque no caso da população indígena, nas terras indígenas, de responsabilidade do governo federal, atenção à saúde indígena, pelo subsistema de saúde indígena, estabelecendo medidas cautelares para garantia de proteção aos povos indígenas. Então, eu não podia deixar encerrar essa sessão tão importante para todos nós. Trouxe dados tão importantes sobre a situação da pandemia, o risco de propagação. Estamos muito longe, muito distantes da chamada imunidade de rebanho. Uma sessão que também nos dá esperança, porque mostra o quanto que a pesquisa no Brasil, as instituições públicas, as parcerias
entre governos estaduais, prefeituras, Ministério da Saúde, com as universidades públicas federais e estaduais, podem produzir tanto conhecimento e nos guiar na intervenção em relação à pandemia, mas eu não queria deixar de encerrar essa sessão sem lembrar, infelizmente, da tristeza e da indignação de vermos esses dois vetos que ocorreram. E eu quero encerrar essa sessão sem antes nada mais havendo a tratar, convocando a reunião dessa comissão para amanhã, dia 9 de julho, às 9h30, nesse plenário. Poderá ser acompanhada também pela tecnologia remota aqui, disponível pela Câmara dos Deputados. A população pode acompanhar pelo site da Câmara dos Deputados. Então, reunião para amanhã, às 9 de julho, às 9h30 da manhã, para debate sobre o manejo clínico do paciente crítico da Covid-19. Nós teremos aqui um conjunto de especialistas, entre eles está sendo convidada a doutora Ró Ieli, minha colega de residência médica, uma infectologista, uma das que fez parte da operação que foi até Wuhan. Está sendo convidado também o professor Esper Calas, que também é da Faculdade de Medicina da USP, também do Hospital Sírio-Libanês, Associação Médica de Intensivistas, Associação de Anestesiologistas, um conjunto de especialistas. Depois nós vamos divulgar a lista dos convidados. Então, queria reforçar amanhã, dia 9 de julho, às 9h30 da manhã, para esse debate sobre manejo clínico em pacientes críticos da Covid-19. Está encerrada a presente reunião.